Bom, o, o tema que a gente vai falar hoje, a gente está fazendo o estudo, como vocês podem ver, né? Não está tendo estudo na Casa Espírita hoje aqui em Tucuruí, e a gente está fazendo o estudo aqui, aproveitando para falar da razão que nos trouxe para cá, né? Que é a pandemia que o mundo está vivendo, o coronavírus, e como a gente pode entender isso do ponto de vista da doutrina espírita. E que importância esse momento tem para a gente, o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso, como entendê-lo e o que nós podemos fazer, visto que nós estamos no meio de todo o acontecimento. O estudo que a gente faz ou procura fazer tem o objetivo de buscar o entendimento, no caso do Evangelho, das palavras de Jesus, dos seus ensinos, dos seus exemplos, de como foi a sua vida registrada nos Evangelhos, mas do ponto de vista que os Espíritos têm. Os Espíritos que trabalharam com Kardec na codificação e que nos proporcionam um entendimento pelo seu ponto de vista. Então, o ponto de vista espiritual nos permite entender as situações que a gente vive aqui na Terra. Daí é que surge, como nós vemos pela internet hoje, bem divulgado, a visão espírita sobre as coisas, sobre os acontecimentos e tal. Então, a visão espírita ela se baseia no ponto de vista espiritual que os espíritos colocaram para Kardec as diversas situações que o mundo passava e que até hoje passa. Mas como ver isso do mundo dos espíritos, do mundo espiritual, que é a verdadeira vida? Quando a gente olha desta maneira, certas coisas incompreensíveis, até então, passam a fazer sentido. Se nós acreditamos na justiça de Deus, a partir do ponto de vista material apenas, certas coisas não fazem sentido ou se chocam com esse conceito de justiça e de bondade de Deus, por exemplo. Como nós podemos ver as doenças, as violências, os males existentes no mundo, etc. Então, certas coisas só podem ser compreendidas quando nós olhamos do ponto de vista espiritual. E o tema que nós vamos tratar hoje também não foge a essa regra. Portanto, nós estamos entendendo isso, nós estamos vivendo uma fase em que há implicações por causa de uma doença, se nós podemos dizer, né? Há implicações no mundo inteiro. Então, em que isso nos afeta, ou qual a importância disso para a humanidade? É um reflexo da bondade de Deus? É um castigo? É o acaso? Foi imprudência apenas aleatória de uma pessoa? Etc. Enfim, são várias questões que, quando nós temos apenas um ponto de vista, que é o material, né, da vida física, certas coisas não nos entendemos, né? Então, o que nós pretendemos é apresentar esse ponto de vista, o espiritual, o da doutrina espírita. Bom, o outro ponto é o seguinte: tem uma. Quando nós olhamos esse assunto assim nas obras básicas, tanto no Livro dos Espíritos quanto nas outras, né, que são desenvolvidas, como tem na Gênesis, também no Céu e Inferno, no próprio Evangelho, etc., há sempre uma ideia por baixo, que é a base de tudo, que é o progresso dos espíritos. A evolução espiritual, que é a moralização da alma, é a sua construção, o seu desenvolvimento no bem. É isso. E esse assunto, assim como outros, também está sob esta base. Então, quando nós olhamos as obras básicas de Kardec, o que os espíritos colocam é que tudo concorre para o nosso crescimento.
as provações que a gente passa, as dificuldades materiais, as privações, as doenças, os abandonos afetivos e todo tipo de aflição, como está no capítulo 5 do Evangelho, tem esse objetivo para o espírito. Então, alguns casos, eu queria só fazer esse preâmbulo assim para que a gente possa entender o nosso papel depois nesse contexto. Há muitas pessoas sofrendo com isso. A gente observa, principalmente na internet, né? Pessoas na Itália, principalmente na Itália, mas praticamente todos os países da Europa. O medo, assim, a dificuldade pelo momento por estar isolado ou por estar doente, por milhares de pessoas rapidamente desencarnarem, né? Ou se temos apenas o ponto de vista material, morrer para o nada. Então, há muitas pessoas sofrendo com isso. E quando nós compreendemos o Evangelho e a doutrina espírita, embora nós compreendamos as razões de Deus no campo da justiça, do progresso e da bondade, não conseguimos ficar alheios a esse sofrimento. Da mesma maneira como eu não sei bem qual é a questão, mas Kardec faz uma pergunta para os Espíritos, no Livro dos Espíritos, isso. Acerca das pessoas, por exemplo, a pessoa que está nas ruas, assim, né, abandonada, que pede esmola, se aquilo ela tá vivendo daquela forma como uma consequência dos seus atos no passado, etc. Então, é uma situação difícil, ela sofre, etc. Qual é o papel? Então, a doutrina espírita explica isso como um reflexo da justiça de Deus para aquele espírito, mas não significa que para os outros, porque a vontade de Deus está se cumprindo na vida dele, deve ser ignorá-lo, ou deixar a sua própria sorte porque está colhendo o que plantou, etc. Da mesma maneira que algumas pessoas estão sofrendo mais diretamente por causa da pandemia, aos outros, nós devemos a solidariedade de quem conhece o Evangelho para com eles. Não como quem deixa relegados à própria sorte ou à sua fé, enquanto que com a gente não temos nada a ver com isso. Se, vamos imaginar, alguém está passando por essa provação, em função da lei de causa e efeito, tudo bem. Mas nós também temos o dever moral, porque a lei de caridade, ela atinge a todos. Então há um certo cuidado que nós, enquanto espíritas e estudantes do Evangelho que buscam a Jesus, entender para passar da melhor forma possível por esse momento, não desprezando, ajudando, tomando os seus cuidados. Então, todos nós estamos envolvidos nesse meio, nesse momento, cada um com um papel a ser feito. Então, esse é mais ou menos uma introdução assim que eu queria fazer para que a gente possa entrar nas questões que são explicações de Kardec para esses fenômenos, que estão tem no Livro dos Espíritos, tem na Gênese também, que nós separamos aqui, e na Revista Espírita. Então, para começar, eu vou pedir para eles ler no Livro dos Espíritos, para quem está acompanhando, a questão 739, é que Kardec ele pergunta aos espíritos acerca dos flagelos destruidores. Então, esses flagelos destruidores são, a gente pode entender assim, como uma designação geral que ele utilizou para falar desses problemas assim que atingem muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Calamidades e tal. Então são essas calamidades públicas ou particularmente
um sofrimento que a pessoa está passando, um tormento e etc. Mas como ele coloca aqui nas questões que a gente vai ler, ele está falando desses flagelos que atingem assim, muitas pessoas ao mesmo tempo, como no caso da pandemia atual, mas como outras que já houveram no passado, né? Guerras também, tudo. Então, é esse o sentido que ele coloca de flagelos destruidores que ele usa na pergunta que ele faz. Então vamos lá. Questão 739, a pergunta de Kardec para os espíritos é assim: os flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? E aí os espíritos vão responder para Kardec: sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Sim, então, nessa questão, por mais que, vamos imaginar assim, a gente entende a utilidade que tem para essas pessoas em geral, né? Mas nesse aspecto que ele coloca aqui, é interessante a visão dos espíritos. Naturalmente, isso tem consequências assim, na transformação da humanidade, na transformação moral, para o bem. Só que é interessante, como ele coloca aqui, que as consequências disso só as gerações da frente é que irão sentir. Exatamente. Por quê? Vamos pensar. Nenhum processo de transformação acontece da noite para o dia. Exatamente. Em especial na gente, né? Assim, que temos uma certa dureza assim, e resistência às mudanças, principalmente quando a gente precisa abrir mão do orgulho, de vaidade, que te traz há muito tempo. Então, se a gente passa por uma situação difícil assim, coletivamente, cada um reage de uma maneira. E aquela experiência que a gente adquire naquela ocasião precisa de um tempo, a gente precisa de um tempo para ir trabalhando com aquilo, pensando o amadurecimento, né? Mudando certas atitudes, certas opiniões e pensamentos. Então isso leva um tempo. E esse tempo que ele fala, efetivamente, só a próxima geração é que começa a realmente sentir. Não quer dizer que é inútil para a gente, né, quando passa por isso, mas certamente os benefícios, né, maiores e no longo prazo só as futuras. A gente pode pegar, eu acho que talvez um dos fatos que é bem marcante agora, mês de março, dia 8, que é comemorado do Dia Internacional da Mulher. O fato que marcou, que fez com que se estabelecesse como sendo o Dia Internacional da Mulher, hoje é lembrado como um fato marcante, mas naquela época, provavelmente não se tinha uma noção da importância que se teria para frente, né, no futuro, no momento que a gente vive hoje, um fato marcante como foi esse, né? Então a gente tem inúmeras situações, fatos da história, né, que hoje a gente lembra e graças a isso, esses momentos que foram vividos, que foram de dores, Sim. Que trouxeram um aprendizado. E é importante lembrar também que é exatamente essa suposta bagunça, né, desordem, né, assim, que é como se tirasse todas as coisas do lugar para nos chamar a atenção. Olha, tá na hora de arrumar a casa novamente, né? Tá na hora de trazer e colocar as coisas no lugar novamente. E aí é o desconforto de se tirar as coisas do lugar para poder colocar no lugar de volta. Sim. É sair da zona de conforto, né? Eu estava lendo, tô lendo um livro que é chamado Jesus sob a ótica do Oriente Médio, né? Então nesse livro o autor ele viveu 70 anos na região. Então ele, de posse do estudo do Evangelho, ele coloca a visão cultural dele, que é a mesma cultura que Jesus viveu, né? Então ele começa a apresentar assim várias ideias, né, do que aquilo significa para o povo naquele contexto. E uma coisa assim que ele fala que é muito no capítulo que ele trata das aflições, né, quando Jesus fala de bem-aventurados são os aflitos. Que ele disse que
ele foi refugiado por 3 vezes no Líbano, né? Ele foi expulso da terra, né? Das terras dele. Então ele viveu uma coisa, essas experiências assim, na pele. Então ele tem coisas para dizer sobre isso, né? No sentido do sentimento pessoal. E uma das coisas que ele coloca também é em relação às cidades, assim, né? Grupo de pessoas que passam, por exemplo, por essas calamidades, tsunamis, terremotos, guerras, etc., né? Que quando é possível o aviso assim que está se aproximando, algumas pessoas saem, né? E saem daquela região para não sofrer com aquilo, mas outras escolhem ficar. Olha só. É natural, né? Outras escolhem ficar. Mas o que ele coloca é que depois que isso passa, há uma diferença fundamental entre aqueles que ficaram e aqueles que retornaram. Nossa. Então, quem chega, ele diz, só vê calamidade e sente angústia. Que é natural. Mas quem ficou lá começa a desenvolver um sentido e um senso de compaixão, de humildade e ele usa, acho que é mais ou menos a palavra assim, de prioridade. Ele começa a entender que a prioridade é a sua vida. Então ele coloca bens materiais, posições, essas coisas, tudo cai rapidamente, assim, rapidamente se perde. Então isso assim, dá uma ideia para a gente de como do nosso papel assim diante dessas situações que a gente está passando. Porque certamente isso a gente é bem tranquilo, isso vai passar. Mas quando isso passar, como é que nós vamos estar? Exatamente. Então, há pessoas, nós seremos aqueles que só vão ver a angústia e sentir a revolta e a desolação? Sim. Ou teremos desenvolvido um senso de humanidade, de caridade para com os outros, etc. Então esses sentimentos que vão desenvolvendo assim, eles se despertam, né, no momento da experiência, mas vão se desenvolvendo a ponto de ser transmitido para os outros. Sim. Então por isso que ele fala que são os futuros que se beneficiam mais do que com aquele acontecimento. Essa é a oportunidade realmente do exercício da solidariedade e da prática da caridade, né? É uma grande oportunidade que se tem realmente de fazer exercício, né, nós espíritas, né, de colocarmos em prática aquilo que a gente vem estudando. Sim. Né? Porque uma coisa é a gente, como a gente já fala muito dentro da casa espírita, a gente viver isso dentro da casa espírita. Agora nós estamos tendo a oportunidade de viver isso no nosso dia a dia. E talvez seja esse o nosso maior desafio. Né? Vamos para outra então? Vamos lá. A questão foi 639, agora 700 e... Leu a 739, né? Foi. Acho que era melhor te ler a 737, que foi para frente. Tá. Então vamos lá. Na 737, Kardec vai perguntar: com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Antes de ler a resposta, vou falar um negócio. Ninguém deve ignorar, crendo em Deus, de que tudo acontece por uma razão. E sendo Deus justo, a razão também deve ser justa. Com certeza. Então, é com esse pensamento que Kardec está quando ele faz essa pergunta. Porque não é uma pergunta aleatória de um materialista. Aqui já é questão 700 e pouco. Então, lá na questão 10, eu acho, bem no iniciozinho, ele já desenvolveu com os espíritos os atributos de Deus. E a justiça, a bondade... as leis de progresso, de destruição. Já está tudo lá. Ele já sabe de tudo isso. Então, pensando em Deus dessa forma, ele pergunta: por que ele faz isso? Sim. E é a oportunidade que tem meio que de consolidar aquilo tudo que já foi visto anteriormente, né?
Então, a resposta dos espíritos para Kardec é assim, vou ler a pergunta novamente. Com que fim Deus fere a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem mais um degrau na escala da perfeição? É preciso que se veja o objetivo para se poder apreciar os resultados. Tem uma história, mas eu não conheço a história, assim, vou falar rapidamente, se alguém souber aí, depois conta melhor pra gente, mas fala mais ou menos de uma família que tinha uma vaca, me parece. Sim. Né? Mas depois tu vê se é isso mesmo. E aí eles viviam do que a vaca dava, assim, do leite e tal, por exemplo, né? Tirava o leite, vendia e, enfim, comprava as coisas que precisavam e ficava por ali mesmo. Era a vida suficiente que eles estavam. E peraí, deixa eu ver se eu me lembro aqui, não sei bem, mas nessa versão que eu li, ele é enviado uma espécie de anjo assim para ajudar aquela família, né? Tal. E aí a ajuda que ele dá é matar a vaca, que era o único meio de subsistência deles. Essa história ela é melhor quando ela é toda completa assim. E aí tirou aquilo que eles tinham e que garantia o dia, não se preocupava, tirava o leite e vendia e ficava naquela vida confortável. Sem a vaca, eles passaram a exercitar outros meios para sobreviver e a fazenda começou a progredir, porque outras frentes de trabalho começaram a surgir, começaram a se movimentar. Então, enquanto ela está falando, me veio essa história assim, mas talvez exemplifique isso aqui que ele chama de flagelos, né? Qual foi a medida que nessa história mal contada o anjo tomou para ajudá-los, para auxiliar no progresso daquela família? Foi a de causar uma aflição para eles. Então, naquele momento, eles avançaram, né? Eles progrediram. Claro que ainda vai vivendo no dia a dia, faz uma coisa aqui, outra ali, tudo bem. Vamos imaginar que há um crescimento. Tá? Mas quando acontecem certas coisas, há uma aceleração, porque precisa dar respostas mais rápidas. Então, quando Kardec pergunta, quando os espíritos respondem isso, eles dizem é para progredir mais depressa. Porque aí você, em geral, por conta das dificuldades, aí tem os dois aspectos, né? Eu tenho a opção de ficar me lastimando, reclamando da situação e olhando sempre com um olhar negativo, ou eu tenho a oportunidade de pegar isso e falar, opa, peraí, não, mas eu tenho recurso tecnológico, por exemplo, nós não pudemos ir para o centro hoje, mas estamos tendo a oportunidade de fazer o estudo aqui. Então a gente está usando o recurso que nós temos, já tínhamos anteriormente, e estamos usando agora para atender uma necessidade desse momento. E muitas vezes a gente tem disponível esse recurso do nosso lado e não damos a devida atenção ou o devido valor, porque não houve uma necessidade. É cômodo, tá ali, tá quietinho ali, eu não estou precisando. Então, diante das dificuldades como essa, por exemplo, que a gente está vivendo agora, nós estamos sendo convidados a resgatar valores, né, viver momentos que há muito já talvez não se vivia, né? Por exemplo, de ficar em casa, né? E eu, por exemplo, hoje estava tendo dificuldade de parar e ler. E quantas pessoas talvez não estejam tendo essa dificuldade de resgatar esse hábito de fazer uma leitura, de sair das redes sociais, por exemplo, e ler um bom livro, assistir um bom filme, bater um bom papo com alguém com quem convive ali, né? Então, diante dessa situação, né, é interessante como Kardec coloca, né, para que a gente possa subir, né, os espíritos, que eles colocam, que é uma oportunidade para você subir mais um degrau,
na nossa escala evolutiva. Aí essa escala evolutiva, ela é individual. Cada um está dentro de um tempo, né, numa condição, e que vai se perceber de maneira diferente dentro desse momento, despertando sentimentos diferentes, talvez, sabendo lidar cada um de uma forma com o momento que está se vivendo. E aí entra esse outro aspecto também, da questão da solidariedade, porque eu tenho que estar atento com aquele que está do meu lado, né? Falando, procurando conversar com a outra pessoa por WhatsApp, por exemplo, para saber como é que ela está lidando com essa situação de ter que ficar reclusa em casa, por exemplo. Então a gente precisa agora fazer esse exercício realmente, e é o processo nosso de evolução realmente. Isso. Bom, então ele pergunta por que que Deus utiliza, né, se utiliza desses flagelos para o progresso. Aí beleza, ele responde, né? Só que depois ele pergunta outra coisa que é, inclusive, muito sensata essa pergunta, porque ele diz assim, ele quer perguntar se tudo bem que é o progresso da humanidade que ele quer, mas será que ele não podia se utilizar de outros meios em vez de fazer as pessoas sofrerem? Pois é, né? E aí? O que tu diz? Olha, eu acho que ninguém melhor do que Deus, né, para poder saber o que a gente está precisando. E numa dose exata. Porque, como eu tinha comentado anteriormente, cada um nesse momento vai encarar essa situação de uma forma diferente. A gente pode ter pontos de vista semelhantes, mas a maneira que vai se lidar com esse momento é individual. Tem aquele que vai dizer que eu tô calmo, mas no fundo, quando se fecha no seu quarto lá, entra em desespero, né? E se agarra ainda mais com Deus. Então, eu acho que é a maneira certinha, assim, muito perfeita, da bondade divina de nos oferecer a oportunidade realmente de cada um dar o seu próximo passo, né? Então, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? É 738. E aí, né? E aí? Sim. E olha que legal. Diariamente Deus emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não se aproveita desses meios, olha só. Então, olha que convite maravilhoso, assim, não fazendo, obviamente, nenhuma apologia, né, que... Não, é a oportunidade realmente da gente parar e observar. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo agora, a oportunidade que nós temos tido já ao longo de todo o tempo. Porém, o que é que a gente vinha fazendo com o que nós tínhamos em mão? E agora a gente pode olhar, e o que é interessante, ele coloca assim, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. Então ele nos permite saber e escolher. E cabe a cada um, realmente, escolher aquilo que vai querer seguir, né? Isso. Ele coloca assim por trás das perguntas, né, como base essa ideia do progresso dos espíritos, da sua evolução moral. E na resposta que os espíritos dão, eles dizem que a gente tem essa opção diariamente. Eu comparo assim como a criança que vai sendo educada e que começa a resistir assim certas orientações, conselhos, exigindo do pai e da mãe, por amor e o desejo de seu melhoramento, seja na disciplina, na educação, em bons hábitos, boa conduta, discipliná-lo de uma maneira mais rigorosa, ser mais contundente, assim, para que ele desperte naquele momento. E entenda que se não for daquela forma, coisas
mais graves poderão surgir no futuro. Exatamente. Então, como ele coloca aqui, está dizendo que a gente tem no nosso dia a dia, na vida, né, muitas formas de ir progredindo. Mas pelo que dá a entender é que a gente despreza muito assim, essas oportunidades. Então, por vontade de nos ver progredindo moralmente, que isso na prática significa prevenir sofrimento, que, claro, quem ama não gosta de ver a pessoa que você ama sofrer. Se a gente é assim, imagine Deus para com a gente. Então, certas medidas, como ele coloca aqui, visam o progresso, e o progresso ele tem como uma consequência direta assim, é evitar que a gente fique sofrendo sem solução, assim. Porque não é simplesmente isso, é crescer. Mas como a gente começa a desprezar isso, outras medidas começam a ser tomadas. Se isso acontece de maneira particular, só comigo, ou outra pessoa e tudo, é uma coisa. Mas se um grupo grande, como uma cidade, ou um país, ou o mundo inteiro começa a ter o mesmo comportamento, a medida é igual. Só que antes é numa escala menor, nos problemas que a gente encontra dentro de casa, nos reveses que a gente não controla e acaba passando, ou nas aflições assim coletivas, como o caso que a gente está vivendo, né? Então, como ele fala em relação ao vírus, né? É porque tem outras, né? Tem várias, na verdade. Então, ele coloca que é em função dessa nossa resistência que outras medidas começam a ser tomadas. E é interessante, desculpa, Gilto, é interessante assim porque a gente está falando realmente do flagelo aqui como sendo um conjunto, né? São várias pessoas sendo alcançadas, né? Enfim, a pandemia. Mas no nosso dia a dia, a gente vive o tempo todo, né? Nós, cada um de nós, tem aqueles que acabam passando por situações, por exemplo, às vezes sofrem um acidente, que esse acidente, sei lá, de carro, por exemplo, que acaba tendo escoriações, um dano material ali, é uma medida, muitas das vezes, da bondade divina como forma de te chamar atenção para alguma coisa. Isso individualmente, né? No caso, como você bem colocou, o momento que a gente está vivendo é para o coletivo, é a humanidade, assim, é o mundo inteiro sendo convidado a despertar, né? A ter um novo olhar, um outro olhar para este momento que a gente está vivendo e o que virá ainda pela frente, né? Isso. Então essa aí foi a questão. Qual foi essa questão? 738. Né? Isso. E a questão 739, também dentro desse tema, diz assim: tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Porque ele acabou de dizer, na questão anterior, o objetivo moral, né, que é o progresso da alma. E ele pergunta agora na sequência: e tem algum objetivo físico? E não obstante os males que ele ocasiona, que eles ocasionam? Que é essa questão que a gente colocou lá no começo, né, de que sim, algumas vezes eles mudam as condições de uma região, embora o bem que deles resulte só seja sentido pelas gerações futuras. Né? Então, como a gente já comentou anteriormente, por certo, muitos, né, talvez hoje a gente não consiga compreender o sentido de tudo isso que a gente está vivendo. Ainda está tudo muito recente, mas com certeza daqui a alguns anos, né, hoje, por exemplo, quando a gente se lembra de 11 de setembro, né, que foi o que aconteceu, ficou marcado. Daqui a pouco, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai lembrar desse momento que nós estamos vivendo hoje, já com uma outra perspectiva, mas talvez ainda assim não vamos ter compreendido na sua totalidade o sentido desse momento que a gente está vivendo, né? 740
Pergunta Kardec: não serão esses flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Provas morais, né? Provas morais. Então vamos lá, a resposta, né? Os flagelos são provas que dão ao homem oportunidade de exercitar a sua inteligência, de demonstrar paciência e resignação ante a vontade de Deus, permitir-lhe manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não o domine. Esse é o ponto-chave. Exatamente. É o ponto-chave, porque ele chama de provas morais, né? Provas morais. Então, essa expressão que ele usa, todos nós aqui, nós estamos passando. Todos nós estamos passando. Aqueles pontos bem no início que eu tentei colocar. Primeiro, para os casos, os locais, né, afetados mais diretamente, a gente tem visto a corrida em vários pontos do mundo para o desenvolvimento da vacina. Isso. De tratamento, medicamentos. Então imaginem o que é isso assim numa empresa, num instituto de pesquisa, essa corrida para o desenvolvimento da vacina. Quantas pessoas assim estão concentradas nas suas salas, nos seus laboratórios, nas discussões, pensando, vendo meios, ou os líderes dos governos pensando em mecanismos para contenção, para evitar a propagação, para diminuir as consequências, né, e tudo. Então, como o Kardec coloca aqui, como os espíritos colocam, a primeira coisa assim, que ele coloca é o exercício da inteligência, porque todos começam a se concentrar para a solução do caso, porque desde o início a gente tem visto isso. Uma coisa que ficou muito marcada assim, bem no início, quando as notícias começaram a acontecer na China, foi a construção daquele hospital, um grande hospital em poucos dias, 10 dias eu acho, uma coisa que para a nossa realidade foi motivo de piada, inclusive, em comparação com a nossa capacidade de desenvolver coisas assim. Então imagina o que é o exercício ou a inteligência de um grupo que trabalha para um objetivo, assim, trabalha bem alinhado, né, a esse objetivo. Assim. Então é o pensamento, a inteligência humana trabalhando para a solução de uma coisa. E fora isso, porque isso é um aspecto da movimentação, né, que o mundo está passando. A outra é a que ele coloca, é aquilo que a gente não tem controle. Então, o vírus... Peraí que teve uma queda aqui, mas acho que voltou, né? Os cuidados que a gente deve tomar nos afeta, são coisas assim que nos afetam diretamente. Ninguém pode simplesmente dizer assim, não, o vírus não existe mais, o risco já acabou. Não, isso independe da nossa vontade. Então, diante daquilo que não depende da nossa vontade, entram então os aspectos morais particulares para cada um, como uma oportunidade do seu crescimento. Quais são essas? Ele coloca bem aqui. Paciência, a primeira. A paciência é aquela tranquilidade de quem sabe esperar. Quanto mais você tenha confiança no futuro, mais paciente você é. Quanto mais a visão é voltada para o imediato, para aquilo que você quer e tal, mais difícil. Então a paciência, essa é a primeira coisa. A outra é a resignação, ele coloca, ante a vontade de Deus. A resignação, Kardec define como o consentimento do coração, é a sua aceitação. Você aceita. Porque algo, ele fala, ante a vontade de Deus, então é algo superior a nós.
os acontecimentos em geral que a gente passa, né? Então você se resigna, você não se revolta contra aquilo, não reclama, não se rebela, aceita. Porém, a resignação, ela não é inativa, apática, mas ativa. Então, a resignação nesse caso pode ser entendida para nós como aceitar que nós estamos vivendo uma época de crise, de riscos, daí a importância das medidas e também da solidariedade nossa em relação às várias medidas que estão sendo tomadas nas instituições, empresas, etc. Entender que nós estamos passando por isso. Aqui no Pará, foi hoje, né, que foi confirmado o primeiro caso no estado. Então não dá para a gente ficar alheio. Sim. Mas compreendemos que nós estamos passando por isso, mas resignar-se significa, nessa ocasião, por exemplo, tomar as suas medidas, as suas precauções e continuar a sua vida, sem se entregar ao desespero, à revolta, à rebeldia, porque no fundo, por mais que muitos se entreguem, por exemplo, à crítica a líderes políticos, de instituições, religiosos e, enfim, pessoas de destaque que têm alguma influência assim, no público, por mais que a gente faça isso, acaba por demonstrar assim, que uma certa resistência a uma vontade superior. Então, nessa situação que ele coloca aqui, das provas morais que a gente passa, a gente pode identificar várias maneiras de melhorarmos espiritualmente, né, nessas experiências. Eu complementaria só, voltando à questão da paciência, né, que eu me lembro de uma amiga nossa falando que a paciência é a paz na consciência, né? E quando a gente tem essa paz na consciência, que é entender que a lei divina, ela é muito bendita, assim, ela é realmente muito perfeita, e que a bondade divina não nos desampara de forma alguma, né? Que tudo isso que supostamente aparenta estar fora de controle, é muito pelo contrário. A espiritualidade trabalha de uma maneira, eu fico imaginando, tentando imaginar, que é óbvio que a gente não consegue chegar a 1/10 sequer da capacidade da organização deles de preparar tudo isso, de permitir assim que em diversos pontos do globo tenham aqueles espíritos encarnados, né, que já estejam atuando e buscando soluções, né, que já é o seu desenvolvimento, o intelectual e o moral, que está a serviço do bem da humanidade realmente. E aí a gente vai encontrar aqueles pequenos gestos também do mais simples, né? Esses bilhetes que a gente tem rodado na internet de moradores de edifício que colocando-se à disposição de pessoas com mais idades para que eles não se exponham, né? Para que eles utilizem do favor desses vizinhos, né? Então a gente vai encontrar aí várias atitudes que já começam a aparecer de solidariedade aí, de pessoas simples, comuns também no dia a dia. Olha aí o que ele coloca, né, que os espíritos colocam aqui, ó, manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, caso o egoísmo não os domine. Então é realmente uma oportunidade da gente fazer o exercício da solidariedade e deixar o nosso egoísmo de lado, né? Porque essas dores que a gente tem vivido até hoje ainda é muito em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Esse é um ponto assim que afeta todos nós, porque estando no foco assim da epidemia, do isolamento, ou não, porque ele coloca, como ele colocou, manifestar o sentimento de abnegação. A abnegação é quando você abre mão dos seus interesses
abrir mão do seu interesse, é que ele coloca em relação ao outro. Né? Uhum. Desinteresse e amor ao próximo. Digo porque o que a gente tem observado, talvez, não sei se representa assim a média, né, o resultado maior e tudo, mas foi o que mais chamou uma coisa que chamou a atenção. Muitas pessoas estocando álcool, Sim. máscara, né, eu acho, as máscaras também, água, Uhum. água. Eu estava vendo o Instagram de uma amiga que ela mora no Texas, está estudando lá, eu acho. E ela mostrou assim nos stories assim a prateleira do supermercado onde ficava a água, estava vazia, assim, tinha uma garrafinha assim só. Uhum. E outras coisas, né? Então aqui, como ele coloca, é a oportunidade que a gente tem. Então, o que significa isso? Que você pode passar por esse momento, né, buscando entender e respeitar que os outros também têm necessidade, ou não. Como nesse caso, começar a reter tudo para si, porque ele fala no final, né, se não domina o egoísmo, você começa a pensar no outro, saber dividir e tal, não elevar o preço além do que diz a regra, né, de demanda e procura, oferta e demanda, né? Para que não seja uma manifestação do egoísmo. Assim. Exatamente. Então todos nós estamos vivendo isso. Uns mais, outros menos, mas a oportunidade, ele diz oportunidade, não é determinação, não é oportunidade. Exatamente. Então a cada um fica ainda o livre-arbítrio, a escolha. Como é que você vai agir? Exato. O que é que você vai fazer? Sim. Então é isso que os espíritos colocam. Há um acontecimento e cada um de nós tem a sua liberdade para agir, conforme escolhendo o exercício para o progresso ou adiando isso para depois. E aí, Gil, é interessante também que entra uma questão que parece que não tem nada a ver, mas ao meu ver faz todo um sentido, que é quando a gente vai divulgar uma informação. Sim. Né? Essa ausência de cuidado, né? Você não lê, mas não procura ver o efeito que isso vai causar na outra pessoa que vai ler aquela mensagem. Porque às vezes para você fez um sentido, você deve pensar assim, poxa, que bom, que legal, vou compartilhar. Mas a outra pessoa que está na ponta pode causar um desespero para ela. Né? Então é necessário também, no momento que for compartilhar qualquer informação, ter a certeza e pensar antes qual é o efeito que eu vou causar no outro se eu compartilhar essa mensagem. Isso. Às vezes você mandar especificamente para uma pessoa vai causar um efeito, numa outra vai ajudar. Então é necessário aí também entrar a tua inteligência para que a gente possa realmente estar procurando sempre fazer o bem. Sim, tem... não é, hoje, assim, com as redes sociais, principalmente, né, a internet, ser bem popularizada, né, cada vez mais, não é difícil. Eu li rapidamente ali, o Pablo colocou que eu tenho uma amiga no Texas, né? O Pablo, né? Mas assim, não é difícil assim de ter contato hoje, né? E saber a reação, como as pessoas estão passando por esse momento, especialmente, né, na Itália, que é um dos locais que mais chamou a atenção, assim, na China também, enfim. Mas as notícias assim que a gente tem visto de pessoas que estão lá é eu não sei bem assim como dizer, mas um estado assim que nos inspira assim uma compaixão pela dificuldade que estão vivendo, né? Tem gente que está sem trabalhar e há pessoas que dependem do trabalho para o seu sustento, para uma qualidade de vida no mínimo digna. Então, lá na Europa principalmente, escolas todas fechadas. Eu perguntei para a senhora que se hospedou lá em Atenas, ela disse que só está banco, supermercado,
E não sei se era farmácia, alguma coisa assim. Aberto, só esses três. Nossa, imagina. Então imagina assim, ninguém pode sair, assim, não pode sair de casa. Então são situações assim que muitos estão passando que servem para a gente, se deparando com a experiência alheia nesse caso, porque amanhã pode ser nós, também olhar sob esse ponto de vista para começar a exercitar em nós assim, os sentimentos, aqueles sentimentos que verdadeiramente nos aproximam de Jesus e que são o objetivo dessas experiências que a gente passa. Eu não sei o que a gente faz, porque já está dando 9 horas. Eu queria falar mais coisas. Fala. Você não sai daí. A gente está em casa. A gente está em casa. Mas eu vou pular essa parte aqui, porque eu vou só dizer o seguinte. Na Gênesis tem na parte... isso é importante. Que tem no capítulo 11 da Gênesis e tem no capítulo 18 algumas explicações que falam sobre esses momentos que ele chama de regeneração da humanidade, que fala dos desencarnes assim, que acontece coletivamente em função disso, que é a partida de muitos e também a chegada de outros. Então eles colocam essa visão do progresso do mundo pela substituição das almas em determinado estado evolutivo por outras em estado superior. Então, na Gênese, ele começa a colocar essas ideias de progresso para a humanidade, da evolução do mundo. Na época que a gente vive, como as literaturas espíritas, elas são unânimes assim, em afirmar a mudança do planeta para um período onde o bem começa a prevalecer, ou começa a fazer frente ao mal, né? Prevalecer ante ao mal, o que acontece o contrário até então, que chamam na literatura espírita de regeneração, no livro dos Espíritos, no Evangelho também, né? Que é de onde saiu. Então ele trata esse tema como emigração e imigração das almas, as que chegam e as que vão, nesse processo constante de renovação. E esses acontecimentos têm esse objetivo, como ele coloca nas questões do livro dos Espíritos que a gente leu, acelerar o progresso. E no finalzinho, que é no capítulo 18, o último capítulo da Gênesis, ele fala da geração nova, que é sobre as características da nova humanidade, como uma consequência desse processo de regeneração. Mas eu acho que não vou entrar aqui. Eu queria falar, na verdade, era sobre na revista espírita, a título de exemplo, né? Para a gente não se estender muito, a título de exemplo que acontece na época de Kardec, isso é em 1867, está na revista espírita desse ano, e é que ele recebe uma carta de um amigo que mora nas Ilhas Maurício. Ilhas Maurício, estava olhando no mapa, ela é na África, que fica bem no meio do Oceano Índico, no meio ali não, né? Assim, bem afastado do continente, assim, uma ilha isolada, a gente olha assim mesmo, mais do que o termo sugere. E ele recebe uma carta de um espírita, né, que mora lá. E ele conta do que está acontecendo nas Ilhas Maurício. Bom, na época não tinha internet, não era fácil, né? Então tudo era por carta, para saber o que está acontecendo, até chegar a carta lá, às vezes até passou, né? Mas ele fala de uma epidemia que estava acontecendo lá. Aí ele escreve essa carta para Kardec. Eu vou ler aqui rapidamente, porque ela é um pouco extensa, mas eu vou ler rapidinho a parte que mais eu acho que interessa para a gente. Ele diz assim, o amigo dele, né? Vários espíritos nos anunciaram, uns claramente, outros em termos proféticos, um flagelo destruidor prestes a nos fulminar. Tomamos essas revelações do ponto de vista moral e não do ponto de vista físico. E, de repente, uma moléstia estranha irrompe nesta pobre ilha. Uma febre sem nome, que reveste todas as formas, começa suavemente,
depois aumenta e derruba todos os que pode atingir. É agora uma verdadeira peste. Os médicos não a entendem. Até agora, nenhum dos que foram atingidos se curaram. São terríveis acessos que vos prostram e vos torturam durante 12 horas no mínimo, atacando cada um por sua vez, cada órgão importante. Depois o mal cessa durante 1 ou 2 dias, deixando o doente acabrunhado, até o próximo acesso. E então se vai, mais ou menos rapidamente, para o termo final. E aí ele diz, continuando, para mim, aqui a visão do espírita diante de uma epidemia. Lá, né? Para mim, vejo tudo isso, um desses flagelos anunciados, que devem retirar do mundo uma parte da geração presente e destinados a operar uma renovação tornada necessária. Aí ele diz, vou dar um exemplo das infâmias que aqui se passam. Então ele conta dos sofrimentos que a pessoa passa e fala também de uma coisa interessante que a gente observou aqui, é que o preço do remédio começa a subir nas farmácias também lá. Mas isso, enfim, né, faz parte da vida. Aí ele diz, na parte final aqui, assim, né, que é o sentimento do espírita diante, porque ele estava vivendo isso lá no meio, né? Enquanto espero, caro Senhor, tende a bondade de pedir aos meus irmãos da Sociedade Espírita, que é a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, que unam as suas preces, as nossas, pelas infelizes vítimas da epidemia. Pobres espíritos muito materiais na maioria, e cujo desprendimento deve ser penoso e longo. E então ele pede prece para as pessoas que estão passando, porque eles já estão orando, pede que orem também pelas pessoas que estão passando por aquele problema. E diz mais, oremos também por aqueles muito mais infelizes, que ao flagelo da moléstia juntam o flagelo da desumanidade. Então esse é o ponto-chave assim, que eu queria ler nessa revista espírita, para a gente ir encerrando, porque já está dando o nosso tempo e também a bateria já está acabando. Né? E que é a posição do espírita diante do acontecimento. Ele está orando, ele está tomando remédio, ele está tomando os cuidados, ele coloca na revista, na carta, e ele está orando pelas pessoas que estão sofrendo com isso. Pede para que outros orem também pelas pessoas que estão sofrendo. E pede para que orem por outros que ele diz são muito mais infelizes do que estão passando pela provação, que são aqueles que estão expondo a sua desumanidade. Esses sofrerão mais do que aqueles que vierem a desencarnar em função da doença. Então esse é o ponto que talvez para a gente, espíritas, seja o de maior importância, o nosso papel, a nossa conduta diante desse acontecimento. Quantos de nós está orando para as pessoas agora aqui no Pará, em Belém, ou em São Paulo, ou nos países da Europa? Será que vai ser preciso chegar até nós para que nos desperte o sentimento de prece pelo outro? Então, o testemunho que ele dá, depois Kardec fala no final assim que ele diz assim, rapidamente, tá? Ele diz assim, é preciso ser muito espírita para encarar com sangue frio essa experiência. É mais ou menos assim, não estou colocando minhas palavras, mas ele usa essa expressão, sangue frio. Tamanha a tranquilidade que esse amigo dele relata o acontecimento. Como o espírita ele está colocando, se ele desencarnar, tudo bem, o que é que tem desencarnar? A morte é só uma... Ele já entende isso. Não se preocupa com o nada, não tem a dúvida e tudo. Então, para ele, é uma simples, tranquilamente, a simples transição no caso do desencarne. Mas muito mais valioso é a recomendação que ele dá. Orem por aqueles que estão passando pela provação. Orem ainda muito mais por aqueles que estão alheios, estão os desumanos, né? Sim. Então, acho que essa é uma das coisas assim, para a gente pensar bem nessa fase que a gente está passando, né? O que a gente pode fazer? Nenhum espírita deve ignorar a importância de suas preces e os efeitos que ela tem em qualquer acontecimento assim tumultuoso, de sofrimento que possa existir.